congela 31,3 bilhões de reais, não é 31 centavos, tá? São 31,3 bilhões de reais em investimentos, né? Ele colocou aqui gastos para cumprir metas fiscais de 2025. Olha aqui a entrevista coletiva da Tebet e do Haddad. O governo federal anunciou nesta quinta um congelamento de 31,3 bilhões de reais em despesas para poder cumprir metas fiscais com as quais ele se comprometeu em 2025. Os cortes foram divulgados nesta tarde pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, durante a primeira revisão do orçamento deste ano. Companheiro Rui Abreu. Pois é, Gilberto, é uma notícia que nos cria muita inquietação e muita preocupação. Desde que o arcabouço fiscal que foi aprovado, no início a gente teve alguma dificuldade em entender qual é que era o formato exato, como é que iria funcionar exatamente, mas agora começa a ser claro que o arcabouço fiscal é um colete de forças em cima do orçamento público brasileiro e que é muito difícil levar para a frente uma política de desenvolvimento, de inclusão social, de redistribuição de riqueza, de melhoramento da vida das pessoas da classe trabalhadora brasileira através do arcabouço fiscal, Gilberto. Isto é completamente incompreensível. A equipe económica do governo Lula vem com uma proposta deste género, quando tem a taxa de juros quase a 15% e por mês paga quase 70 bilhões de reais de juros em cima da dívida pública. Portanto, só um mês, metade do mês em dívida pública seria suficiente para manter esses 30 e tal bilhões que agora a Fernando Haddad quer retirar. A matéria avança mais uma vez com o BPC, com o benefício de prestação continuada, como um dos centros de ataque aos cortes. Portanto, prevê-se um backlash, prevê-se uma reação da opinião pública muito negativa num ano que não se previa que a austeridade fosse vingar. Previa-se, pelo contrário, de acordo com o discurso do governo Lula, que seria o ano da colheita, que seria o ano que, após alguma contenção orçamental, a população brasileira tivesse algum alívio, em particular face à inflação de alimentos, que é realmente gigantesca. Pá, eu vou ao supermercado todos os dias, é muito difícil fazer compras hoje em dia. Não vou dizer que está pior do que no tempo do Bolsonaro. A gente sabe que no auge da inflação de alimentos no tempo do Bolsonaro era pior ainda. Pá, mas a verdade é que o Bolsonaro e o Paulo Guedes e a equipa de Paulo Guedes não podem ser referência numa situação económica em que as famílias estão muito comprimidas, os orçamentos estão muito comprimidos. A gente não se pode comparar com o Paulo Guedes, a gente pode se comparar com aquilo que pode ser. E aquilo que pode ser é realmente abandonar o arcabouço fiscal. A economia brasileira, a classe trabalhadora brasileira, as famílias que trabalham e dependem desse dinheiro do seu trabalho para viver, não aguentam mais contenção orçamental. E retirar dos pobres dos mais pobres 10 bilhões, como está anunciado na matéria, que pode haver uma contenção de 10 bilhões ligadas ao BPC, é algo de assustador, Gilberto. É algo de assustador economicamente e socialmente para essas famílias. Estamos a falar de centenas de milhares de famílias, portanto, que vão arrastá-las para uma situação ainda mais precarizada, ainda mais fragilizada em termos económicos, mas é essencialmente preocupante politicamente, Gilberto. A gente não pode agarrar na base de apoio do governo e começar a bater com um pau da vassoura pelas costas. Quer dizer, isto é uma coisa incompreensível, este tipo de anúncio. Esperava outro tipo de anúncio para 2025, um ano de extrema importância para as eleições que vêm aí. Estou a ficar muito, muito preocupado, e não se pense que é crítico ao governo que vai trazer a extrema-direita para o poder, ou vai retirar a extrema-direita da oposição e recolocá-lo no poder. O que pode recolocar a extrema-direita no poder é realmente uma política económica equivocada que está a atingir os mais pobres dos mais pobres, em vez de se virar para cima. Se querem cumprir metas fiscais, vão ao Plano de Safra. Não custa nada tirar 30 bilhões em 500. O Plano de Safra dá quase 500 bilhões de reais todos os anos para os latifundiários brasileiros, os tais que ganham com este modelo económico, que ganham com as exportações, que ganham com todo o tipo de medidas que o governo toma, com todo o tipo de viagens que faz. Ainda agora foram para a China, fecharam mais não sei quantos acordos com os chineses, o agronegócio. Querem retirar, querem cumprir a meta fiscal. A gente até pode fazer essa discussão. É contrário à minha política, é contrário aos meus princípios económicos, acho que não traz desenvolvimento ao país, mas se é esse o caminho que os liberais querem sair, vamos cumprir a meta fiscal com déficit zero. Quanto é que falta? 30 bilhões? Tirem do Plano de Safra. Porquê é que vão tirar aos mais pobres dos mais pobres do benefício de prestação continuada? E acho que é essa a discussão que a gente vai ter que ter, já que a gente não consegue reverter o arcabouço fiscal nesta fase do campeonato, que é realmente uma lei que tem que cair a médio prazo, porque o povo brasileiro não vai aguentar a contenção, porque agora é o BPC, amanhã são os princípios constitucionais da saúde e da educação.
Portanto, isto vai começar, as prestações sociais do Estado vão-se começar a ressentir com esta política neoliberal da austeridade. Mas se querem fazer essa discussão, então, a gente avança por essa discussão adentro, Gilberto. A esquerda não deve ter medo de contas justas, de contas certas, a gente não tem medo de nada disso. Agora, tem é que se tirar onde ele está. Não é nas pessoas que recebem o BPC que está o dinheiro encostado. Não é nas pessoas que recebem salário mínimo que está o dinheiro encostado. Querem retirar 30 bilhões de excessos que há aí, retirem do plano safra, eles recebem 480 bi por ano, portanto não custa nada, tirem 30 que eles ainda recebem 450. Não, ninguém vai ficar pobre ali, ninguém vai sentir nada. Eles só não vão conseguir, se calhar, comprar um iate novo este ano, vão ter que deixar para 2026. Coitadinhos. Agora, retirar às pessoas que recebem benefício de prestação continuada é realmente uma política covarde, antes de mais, é atingir os mais fracos dos mais fracos, os mais indefesos da sociedade. É uma política que, com certeza, vai trazer grandes consequências eleitorais. A gente vai ver se isto for para a frente, a gente vai acompanhar as pesquisas, mas eu prevejo que a popularidade do governo bata no chão rapidamente se estas medidas forem para a frente. Portanto, é perigosíssimo, em termos políticos, avançar com este tipo de medidas num ano de 2025, que é às vésperas das eleições, que seria o ano da colheita, como diz o presidente Lula, e muito bem. Portanto, a gente, nesta fase do campeonato, teríamos de estar a apresentar propostas bacanas para a população, propostas boas para a população, e não estas propostas. Faltam 30 bi, tirem do agronegócio. Em 500 bi, 30 não faz diferença.